Olá, nesse segundo vídeo eu vou continuar mostrando como transformar a informação da BHO, Base Hidrográfica Autocodificada da ANA, numa discretização de uma bacia no modelo MGB, agora utilizando o plugin BHAuto-MGB no QGIS. No vídeo anterior a gente viu como usar o aplicativo BHO MGB Toolkit no Google Earth Engine, onde a gente consegue separar os dados e baixar as informações da BHO, do modelo digital de elevação e das unidades de resposta hidrológica para uma determinada aplicação. A gente fez o download dos dados, preparou eles para introduzir dentro do QGIS e dentro do plugin do QGIS. De lá a gente baixou os dados da BHO área, que é um shape de polígonos. Baixamos também BHO trecho, que é um shape de trechos de rio. Baixamos também o modelo digital de elevação e um outro raster, que é o raster das unidades de resposta hidrológica, ou Hydrological Landscape Classes, e um shape que é o contorno da bacia que vamos simular. Esses arquivos a gente vai descompactar, levar para uma pasta. Eu costumo criar uma pasta com o projeto que eu vou trabalhar e colocar dentro uma pasta com o material que veio do Google Earth Engine, que são esses downloads que a gente acabou de fazer. Descompactando esses arquivos e depois levando os vetores e os arquivos raster para dentro do QGIS, onde a gente pode visualizar essa nossa bacia hidrográfica e os dados que a gente vai utilizar no trabalho de simulação. Levando até o QGIS. Então a gente tem aqui a bacia hidrográfica, a gente tem as outras informações raster, os polígonos das mini bacias BHO, os trechos de rio correspondentes a esses polígonos, a essas pequenas subbacias, colocando aqui em azul a rede de drenagem. Temos também o modelo digital de elevação e o mapa de classes de resposta hidrológica e o contorno da bacia. A gente vai salvar agora esse projeto, projeto QGIS, salvar o projeto com um nome apropriado aqui e organizar essas informações. Os arquivos da BHO, que é o BHO trecho, BHO área, eles têm diversos atributos. Por exemplo, essa é a tabela de atributos do arquivo BHO trecho, em que cada linha corresponde a um trecho de rio e cada trecho de rio tem inúmeros atributos aí. Para saber o significado desses atributos, vocês podem procurar no portal de metadados da ANA. Tem um texto com a informação do significado das unidades que são utilizadas em cada um desses campos que compõem esse arquivo. Por exemplo, o campo no área mont corresponde à área de drenagem a montante do final do trecho de rio em quilômetros quadrados. Então, cada trecho tem essa informação já da sua área de drenagem. Também tem comprimento do rio em quilômetros e outras informações nessa base da BHO. Da mesma forma, o arquivo BHO polígono também tem esse tipo de informação. Então a gente pode visualizar o nosso mapa com a rede de drenagem com a espessura do rio de acordo com a sua área de drenagem aqui, né? E a gente pode ver que o rio Canoas, ele tem o rio principal
e dois tributários, né, dois formadores principais, é o rio Canoas, propriamente dito, e o rio João Paulo. No arquivo de polígonos, que é o BHO área, aqui a gente também pode observar essa divisão da bacia hidrográfica em polígonos. Esses polígonos são as áreas de contribuição a cada um dos trechos de rio. Uma coisa que a gente observa aqui é que existem alguns polígonos que são maiores, né, e outros polígonos que são bastante menores. Então a gente tem uma irregularidade no tamanho desses polígonos, dessas subbacias que compõem essa bacia. Uma situação em que surge essa diferença, surgem pequenas divisões, pequenas subbacias, é quando a gente tem dois tributários que chegam ao mesmo rio, separados por uma distância muito pequena, ou seja, duas confluências separadas por uma distância muito pequena, como é o caso aqui nessa região. E isso dá origem a uma divisão de bacia pelo método da BHO com uma subbacia muito pequena. A gente vê aqui essa bacia relativamente pequena aqui comparado com as demais bacias. Isso acontece quando a gente tem então um tributário, dois tributários chegando até o rio principal. A gente tem o rio principal aqui e do norte está chegando um tributário e pouca distância jusante a gente tem a confluência com um tributário que vem do sul. Essas duas confluências, essa primeira confluência aqui e essa segunda confluência aqui, elas definem então um trecho e esse trecho tem uma área de contribuição, que é essa areazinha pequena aqui de contribuição. No modelo MGB, o ideal é ter trechos com comprimento mais ou menos constante e mini bacias com área também relativamente constante. A principal questão é o comprimento dos trechos. Se no modelo MGB é feita uma opção de utilizar o método de propagação simplificado, que é o Muscum-Cunge, esses trechos pequenos, essas mini bacias pequenas, não tem problema, pode ser utilizado dessa forma. Mas quando é utilizado o método mais complexo, que é o método inercial ou hidrodinâmico, então esses trechos pequenos, eles implicam um tempo de processamento muito longo. Então a gente pode optar aqui dentro desse processamento da BHO-MGB por fundir algumas bacias, algumas subbacias, alguns polígonos desses que são adjacentes para obter trechos maiores e mais homogêneos. A gente vai ver como a gente vai fazer isso usando o plugin do BHO-MGB. Aqui está a interface do QGIS novamente e a gente tem o plugin do MGB que depois que instalado pode ser acionado aqui, né, BHO-MGB, ou também através do ícone, né, vai ficar colocado um ícone desse plugin. E essa aqui então é a interface do plugin BHO-MGB. A gente observa aqui que tem três passos. O primeiro passo aqui, essa aba já está aberta. O segundo passo e o terceiro passo. Nesse primeiro passo, a gente tem que informar qual é o arquivo com as áreas, o BHO área, qual é o arquivo BHO trecho, tá, que foi o que a gente baixou lá do Google Earth Engine, e também modelo digital de elevação. Tá. Além disso, depois a gente vai ter que informar aqui o código da bacia ou do polígono, onde a gente quer definir exutórios de subbacias, que é outro nível de discretização do MGB. E finalmente a gente tem que informar qual é a pasta de saída. Aqui nesse exemplo a gente está trabalhando com os dados da bacia do rio Canoas, então a gente vai buscar o arquivo shape de polígonos, lá que veio do Google Earth Engine, BHO área. O segundo seria o BHO trecho, que tem os trechos de rio. E o terceiro é o modelo digital de elevação, que a gente escolheu lá no Google Earth Engine, o Merit, de 90 metros. Para finalizar o passo 1, a gente precisa informar aqui
os códigos cobacia das mini bacias da BHO, que estão localizados nos exutórios dos locais que a gente quer marcar as subbacias. Isso a gente vai ter que preencher aqui nessa tabela. Porque a bacia do rio Canoas, ela tem o rio principal, o mais importante tributário aqui é o rio João Paulo, que vem dessa região mais ao norte aqui, e o próprio rio Canoas, que vem aqui um pouco mais ao sul, que dão, então, aqui, formam a parte principal do rio Canoas aqui. Então, a gente vai dividir essa região em 3 subbacias. Uma vai ser marcada aqui no final do rio João Paulo, outra no rio Canoas, a montante da confluência com o rio João Paulo, e finalmente a terceira fica localizada no extremo de jusante, que é o exutório da própria bacia. Para informar então esses códigos cobacia, a gente vai acionar aqui o label no BHO área, o label de cobacia. Cobacia é um código OTO, código único de cada polígono. É um dos atributos que tem nesse layer. Então, a cobacia a gente aplica aqui. Cada polígono vai ter essa numeração. É essa numeração que a gente vai ter que informar ao plugin. Então, a gente primeiro vai pegar o exutório final. Tem esse código ali com vários algarismos. 8297319 é a cobacia, código cobacia do exutório final. A gente vai marcar isso. A numeração final das subbacias ela vai ser reorganizada posteriormente. Então, esse primeiro é 8297319. A gente vai procurar agora o exutório da segunda subbacia. Então, vamos reorganizar aqui o mapa para poder visualizar isso. Ali a gente tem o rio João Paulo e a confluência com o rio Canoas. A região da confluência entre esses dois rios fica localizada por aqui. E a gente tem ali o rio Canoas com o código 82991. Então a gente vai preencher como exutório da segunda subbacia 82991. E finalmente vamos procurar a terceira, que vai ser exatamente o rio João Paulo, imediatamente a montante dessa mesma confluência. Essa escolha das subbacias ela pode ser feita de acordo com a disponibilidade de dados em postos fluviométricos, por exemplo, ou de acordo com uma proposta do usuário do modelo. Pode estar envolvido questões de características geológicas, etc. Finalmente, a gente informa qual é a pasta onde vai ser gravado o resultado e pode tocar para executar esse primeiro passo. Isso pode levar um pouquinho mais de tempo ou menos tempo, dependendo da capacidade do computador e do tamanho da bacia que a gente está querendo representar. Segundo passo, a gente tem que informar os polígonos novamente, ele já preenche automaticamente, e os trechos novamente, que ele já preenche automaticamente. A gente tem que informar um limite de área mínimo, de área de contribuição mínimo da mini bacia, que por default aqui está 30 km², e um comprimento mínimo de trecho de rio, que aqui por default está marcado 6 km. Então, trechos muito pequenos, ele vai tentar evitar e vai fazer um merge, fazer uma fusão com polígonos adjacentes de forma a ter polígonos maiores e trechos de rio maiores do que isso. Finalmente, a gente vai ter aqui a pasta de saída, onde ele vai gravar esses resultados. Isso aqui também pode levar um pouco mais tempo, se a bacia for maior, mas em geral é um processo bem rápido. Bom, finalizada essa etapa, ele vai ter aqui um novo layer de bacias agregadas e trechos de rio agregados.
E a gente pode passar para o passo 3. Né? Passo 3, a gente vai ter que informar ainda as unidades de resposta hidrológica. Então, as unidades de resposta hidrológica, a gente vai buscar lá o que foi baixado do Google Earth Engine também, já foi feita a classificação. Aqui tem mais algumas informações que a gente teria que setar, né? Declividade máxima, mínima, etc. A gente pode deixar as opções default. Aqui também as relações de largura e profundidade da calha do rio, de acordo com a área de drenagem, pode ser modificadas. Né? Nesse caso, eu vou deixar a opção default aqui, que já está nessa interface. Finalizado aqui, a gente tem então esses novos layers aqui, bacias agregadas e trechos agregados. Agora, modificando a paleta do contorno da BHO e sobrepondo ela com o polígono da BHO agregado, a gente pode ver a diferença entre os dois layers. Em rosa aqui está a BHO original, então a gente vê que um polígono agregado, ele em alguns casos é composto por vários polígonos da BHO agregados. E a gente pode acrescentar também o layer de mini shape, um shape de mini bacias, que na verdade é idêntico ao de bacias agregadas, né? E ele está nessa pasta output, automaticamente ele fica lá. Então esse mini shape, ele corresponde ao arquivo de entrada principal do MGB, ele tem todos os atributos dessas mini bacias, inclusive a numeração dessas mini bacias sequencial que vai ser utilizada lá dentro do MGB. Então a gente pode visualizar essa numeração com cores. Então essas são as unidades realmente que vão ser utilizadas dentro do MGB. E elas têm seus atributos, cada uma tem sua área de drenagem, cada uma tem comprimento de rio e assim por diante. E a gente pode observar como, em alguns casos, essas mini bacias que vão ser utilizadas no MGB, elas são compostas por vários polígonos da BHO. Né? E em alguns casos não, é exatamente 1 para 1 a relação entre o polígono BHO e as mini bacias. Tá? Essa relação vai depender das opções que são feitas lá no passo 3 da agregação. Então a gente está vendo aqui dentro da mini bacia o trecho principal e os trechos da BHO. Né? Dentro do MGB, na verdade, só são representados esses trechos principais. Os pequenos trechos da BHO eles são representados de forma simplificada. Né? Aquele pequeno polígono que a gente tinha visto, ele foi agregado ao polígono de montante. Então ele ficou fazendo parte dessa mini bacia verde e deixou de existir como um polígono isolado. Né? A discretização da bacia, então, do MGB, ela evita polígonos pequenos. Todas as mini bacias têm área maior do que um determinado limite e comprimento maior do que 6 km, que foi imposto. E a gente pode ver a numeração dessas mini bacias com um label aqui. Isso pode ser útil depois nas etapas de corresponder às mini bacias com os locais onde é que a gente tem dados observados de vazão. Salvando o projeto, e é isso.